Fala, seu Wilson. Oi, Marisa. Boa noite. Tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo, mais uma vez, né? Estão me ouvindo bem? Boa noite, seu Wilson. Muito bom. Obrigado, seu Wilson, pelo retorno. Espero que todos estejam bem. Boa noite, Marisa. Como estão as crianças? Tudo bem? Abraço a todos, tá? Estamos bem também, graças a Deus. Graças a Deus, todos nós aqui. Meu pai, minha mãe, todos nós estamos muito bem, Marisa. Manda um abraço pro Elton. Cleiton Rossi. Olá, Cheguei, boa noite. tudo bem? Tudo bem e você? Deixa eu ajeitar aqui, aí, agora sim, me enquadrar direito, porque Agora tá está parecendo enquadrado. agora eu estou enquadrado. Deixa eu só baixar o volume aqui da música. Tudo bem? Como é que você tá? Graças a Deus, joinha. E vocês? Família? As crianças? Tudo ótimo, Tá bem? Thelma? tudo ótimo. Tudo bem aqui. Aproveitando o frio que faz, né? Que não para de esfriar na cidade, mas tá beleza. Rapaz, que coisa, né? Hoje cheguei aqui em casa, tive que botar blusa. Eu tirei blusa no carro, cheguei aqui, tive que colocar. Pois é, Tá frio eu na mesmo. rua tem uma hora que eu tive que colocar blusa. E olha que é difícil colocar blusa, hein? Verdade, verdade. Você tá bem? Graças a Deus, tranquilo. Então tá bom, tá bom. É, vamos combinar hoje aí. Você pode dar os recadinhos da sexta lá? Acho que você tem os números mais atuais na sua mão aí, não tem? Sim, bom, tivemos aí no último domingo do mês passado a entrega novamente dos alimentos para as famílias cadastradas, que aparece de repente, que aparece por último lá. Nós conseguimos, dessa vez, entregar 109 cestas de alimentos para as pessoas que estavam lá, mas deixamos aí 13 famílias de fora, porque, como nós já estávamos imaginando, o número vem crescendo a cada mês de pessoas que procuram a casa em busca de alimentos, e os nossos recursos eles são limitados. Então, é o que nós falamos sempre, a gente vamos auxiliar até onde podemos. Mais do que isso, já fica difícil. Gostaríamos de ajudar todos, mas acho que É, a espiritualidade ela age também nesse sentido, né, de não deixar a coisa descambar. sim. E eu acho que isso que você falou é uma coisa importante. Pela situação que nós nos encontramos e o que nós observamos também nos últimos meses, veio crescendo essa demanda, né, de famílias. Sim, Até o mês passado, a gente conseguiu, ou melhor, o mês retrasado, a gente conseguiu atender a todos que chegaram. sim, Mas esse mês ficou faltando 13 famílias, não é isso? ficou faltando. Apesar que nós vemos aí os esforços do governo com relação a auxílio, tanto em alimentos quanto em dinheiro, e isso tem sido bem proveitoso no momento. Porque poderia Algumas ser pior, né? pessoas, muitas pessoas estão ainda necessitadas de um pouco mais. Vamos buscar aí na Casa Espírita esse alimento. Nós tivemos Sim. aí um pit stop aí que rendeu aí cerca de 9 ou 12 cestas É. completas,
E pretendemos aí, então, já de antemão, avisar que faremos aí esse mês 1 ou 2 pit stops iguais, para as pessoas Sim. levarem lá os alimentos. E nós pedimos que esses alimentos sejam alimentos não perecíveis, né, que não estraguem com o tempo, e sejam fechados, lacrados, bonitinhos e dentro da trilha de cimento. Sim. E que compõe, encaixe nisso. Oi. e que compõe a cesta básica, né? Arroz, feijão, sal, açúcar, óleo, enlatados de preferência, né? Que duram mais. Então, leite em pó, mas quem é puder levar também, a gente isso, agradecemos. Mas não temos ainda a data fixa para isso. Quando tivermos, nós vamos divulgar nas redes sociais. Sim, mas é importante também a gente agradecer, né, Cleito, a todos aqueles que nos ajudaram e que vem mantendo esse trabalho em pé, né? Porque, na verdade, se nós atendemos 109 famílias nesse último mês, essas famílias foram assistidas pelas pessoas que acabam ouvindo a nossa solicitação, o nosso pedido, a nossa solicitação de ajuda, e de uma maneira ou de outra vem colaborando, né, se eu posso assim dizer, sim, com esperança nesse projeto. Então a gente agradece, do fundo do coração. Exatamente. Esse mérito desse trabalho não é nosso, é de vocês que ajudam. Nós só estamos lá para organizar isso daí e entregar. Essa é a parte mais fácil. Exatamente. É todo de vocês. Exatamente. Nós estamos ainda em clima de pandemia, então a Casa Esperança ela não vai abrir, a diretoria já afirmou que ela não vai abrir esse ano, vai começar aí gradualmente a partir do ano que vem, a partir de janeiro ou fevereiro, também será divulgado. Então, esse ano, a casa não ficará aberta para os trabalhos físicos. Os trabalhos espirituais estão sendo feitos via virtual, evangelho, atendimento fraterno, palestras, todas estão sendo feitas aqui. Os cursos também estão sendo feitos também virtualmente. Então, vamos aguardar ainda e segurar nossa ansiedade, que esse momento também vai passar. A pandemia continua, então nós pedimos a vocês que se cuidem. Novas ondas aí estão aparecendo na Europa. Então, que se cuidem, usem... Máscara, ele travou, mas eu vou completar. Usem máscara, higienize as mãos e o distanciamento social, enquanto ele não volta. Mas como eu já estava dizendo, vamos agradecer a todos vocês. Aí, Cleiton, agora você voltou. Você deu uma travada aí. Beleza. Então, está falando de máscara, álcool gel, Isso. evitar aglomeração o máximo possível e realmente sair na rua, que lógico, muita gente trabalha, mas sair na rua se realmente for necessário. É o que nós somos orientados, é o que nós orientamos. Fazer a nossa parte, né? Se tiver que sair, saia com máscara, enfim, obedecendo as orientações. Tendo a consciência, todos, inclusive o nosso tema está ligado a isso, de que nada é por acaso. Então, esse momento veio, tem a sua finalidade, e se acontecer de um ou outro ficar doente em função desse vírus, dessa pandemia, é natural, já está dentro da programação divina. Não tem nada de, ai meu Deus do céu, peguei. Não tem nada disso. Mas então, se tratar dentro dos parâmetros que nós temos aqui no Brasil e nesse planeta. É isso aí, a Marisa está falando, ame seu próximo e se cuide nesse momento. É isso aí, Marisa, está certinho. Isso aí. É isso mesmo. Bom, lembrando que nós temos o telefone de atendimento fraterno, né? E é sempre bom esclarecer, o atendimento fraterno é um canal que o Esperança deixou, que é um telefone que você que estiver precisando conversar com alguém, ou conhece alguém que precisa conversar, né? Nesse momento de isolamento, né? Que a gente fica isolado, ou até mesmo um momento difícil que a pessoa tenha passado, porque é importante ressaltar, não é porque a questão do isolamento que as coisas que nós temos, as nossas provas, deixam de acontecer, ela continua acontecendo, né? E o isolamento, às vezes, piora essa sensação da prova que cada um passa. Então, se você precisa de um braço amigo, uma conversa, tem o telefone do Esperança, que é um dos canais aí que o Esperança deixou aberto, que é 96598-1987. Vou repetir para você. 96598-1987. E lembrando também, Cleito, que nós temos os nossos canais aí, Facebook, YouTube, Instagram,
né? Que é Esperanca Cotia, arroba Esperanca Cotia. O Facebook é AE Esperanca Cotia. Acessa lá todas as nossas palestras, os nossos bate-papos aqui que vocês estão vindo agora aí nos acompanhando ao vivo. Depois é colocado também nos nossos canais e vocês podem ver de novo ou compartilhar com alguém que você acha que precisa dessa palavra, porque a nossa intenção aqui sempre é de levar um conforto, uma explicação para todos aqueles que nos assistem. E é importante ressaltar, né, Cleito? Se essa mensagem chegar num coração só, já está de bom tamanho. Já está de bom tamanho. É isso aí. O Anderson Batista está dizendo, Cleito, aí, meu irmão, quanto tempo, quantas saudades. Está mandando um abraço para você. Lembro dele. Bons tempos de Bombril. Obrigado, Anderson. Espero que goste da palestra. Cleito, vamos lá? Então, nosso tema de hoje, quer dizer, eu vou fazer a prece, depois eu falo do tema, pode ser? Pode ser. Tá bom? Vamos, então, a gente poder, nesse momento, elevar nossos pensamentos. Quem sentir a vontade, feche seus olhos, serene seu coração, eleve seu pensamento a Jesus, o nosso grande irmão, o nosso amigo, o nosso mestre, o nosso companheiro de todos os dias. Rogando a Ele que, através dos seus ministros e todos os mentores de cada um de nós, como também da Casa Esperança, que continua o trabalho espiritual de atendimento, possa nos abraçar fraternalmente, acalmando nossos corações, pedindo a Ele que possamos estar abertos, eu e o Cleito intuídos pelos mentores, para que possamos levar uma palavra de consolo, carinho e de esperança. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. O que você falou aí é interessante, porque essa palestra de hoje ela é destinada, dedicada a quem realmente está sofrendo, porque é natural sofrer nesse momento pela perda, pela separação de um ente querido, de um amigo querido. Sim. E Jesus deixou bastante claro isso daí. Deixai aos mortos a incumbência de enterrar os seus mortos. Sim. E aí, vamos conversar aqui, vamos dialogar. Quem é o morto 1 e quem é o morto 2? Como só lembrando, né? Um morto enterrar outro morto. E hoje, como você está falando muito bem, nós vamos falar sobre a morte não é o fim, né? E fazer uma referência sobre o finados na visão espírita. E você falou, e você abriu dizendo um negócio muito interessante, né, Cleito? Que Jesus fala, deixai os mortos enterrar seus mortos, e o seu questionamento, quem é o morto 1 e quem é o morto 2, né? É interessante, porque a gente sempre, pelo menos nós temos essa sensação de que a morte é uma separação, parece que eterna. Isso está conosco, né? E às vezes a gente fala que ele morreu, mas aquele que fica às vezes também pode ser, como você disse, o morto 2, né? Aquele que sofre em vida, ou que às vezes não entende esse acontecimento mais do que natural, pela visão espírita, mas que ainda acaba sofrendo aqui ainda em vida. Não é isso? É isso aí. Nós, como eu refiro ao morto 2, é justamente somos todos nós, na verdade, que ainda não compreendemos que nós temos uma vida e que essa vida é dividida por etapas. E finda-se, no caso, uma etapa, e ela continua em outro plano, em outro mundo, em outra existência, mas ela continua. E quando nós passamos a perceber, ou passamos a entender e aceitar que a morte é só uma separação, já já vamos todos nos encontrar, depois todos voltamos para esse planeta, ou vamos para outro planeta, não sabemos ainda a condição divina que isso vai se abrangendo, nós acabamos sofrendo menos. Essas separações já são menos doloridas. Lógico, por mais que nós nos preparemos, vai falar aqui, quem está assistindo, quem está ouvindo, mas Cleiton, Hernando, vocês estão preparados para morrer alguém? Não, não estamos. Mas nós estamos no caminho de entender que a separação é uma separação curta. Vamos nos encontrar. Quem já partiu para o plano espiritual tem as suas incumbências, tem as suas tarefas. A vida, ela continua da mesma forma que aqui.
A única diferença, o corpo físico não existe. Vai-se com os seus problemas, com as suas neuras, com as suas questões, para se resolver, então, ao longo do caminho. E tudo que fizermos aqui, neste plano, seja de bom, seja de ruim, vai, então, contar para onde vamos. Então, geralmente eu pergunto, né, nos cursos, para as pessoas, quando entram nesse inteirinho, quem tem medo de morrer? E fica todo mundo, né? Eu. Aí, eu tenho comigo, tem medo de morrer quem está devendo. Quem fez coisa errada, quem não ajuda os outros, quem não pratica caridade, esse deve ter medo de morrer, porque o que vai encontrar não é nada bom. Agora, ao passo que se pega pessoas aí que nós conhecemos, que praticam bem, amam o próximo, entendem a vida, têm uma vida suave, mesmo com todos os problemas que a envolvem, têm uma vida suave. Esse não tem problema, não tem medo nenhum. Muitos, inclusive, afirmam, não tenho medo. O medo de algumas pessoas, nesse sentido, é sofrer essa separação. E quando nós entramos aí no finados, que é o tema, né, Hernando? Vamos perguntar assim, mas espírita curte finados? Aí é a mesma coisa que perguntar para mim, eu vou, então, homenagear minha mãe só num dia? Eu vou homenagear meu pai num dia, meus filhos num dia, as crianças num dia só? Não. Todos os dias são dias de todos. Então, essa homenagem vai a todos. Porém, a Igreja Católica, há um bom tempo, instituiu essa data, através de algumas festas que teve no passado, como o Dia dos Mortos, como todo país tem. O que acontece espiritualmente nesse dia? Nós nos lembramos com maior intensidade, acabamos chamando esses espíritos, ou vamos, inclusive, ao encontro deles. Normalmente, eles não estão no cemitério que foi enterrado, mas com a ligação do nosso chamamento, eles acabam aparecendo. É um momento que muitos deles, inclusive, se sentem felizes de serem lembrados, de serem felizes de ter, naquele momento, orações sendo enviadas, boas vibrações chegando a eles e acertando o ambiente deles. É isso aí, Hernani? Isso, é isso. É importante o que você falou, a questão, se o espírita, né, da visão espírita, finados, né? Porque a doutrina espírita nos mostra que a morte é apenas uma passagem. E que quem morre realmente, porque finado significa fim, né? Quem morre realmente é o corpo físico. Esse instrumento que o espírito imortal utiliza para seu aperfeiçoamento junto com aqueles que ele tem afinidade ou não, encarnados no planeta Terra. Nós estamos vindo de uma cultura, né, das religiões, e muitas ainda têm isso, né, de celebrar o dia daqueles que são mortos ou que já morreram. Mas o importante é hoje, a finalidade aqui, principalmente, é justamente o que você falou. Entender que o que morre é o corpo. E ele continua, o espírito continua, do mesmo jeito que aqui estava, num processo na erraticidade de aperfeiçoamento, ou pagando algumas coisas que ele deve ser pago, pelo que fez, ou pelo que plantou, como você disse. Tem pessoas que estão muito bem e que não têm medo de morrer, porque já fazem as coisas corretas. Isso é um fato, porque isso alivia o espírito, quando você faz aquilo que está dentro das leis divinas, né? Agora, quando a gente traz para a gente um apego excessivo, um egoísmo e um orgulho, que tudo que é para nós aqui agora, sem acreditar num passo da imortalidade da alma, tudo fica mais difícil. Tem uma pergunta no livro dos Espíritos, que eu recomendo a quem está nos assistindo depois, se quiser dar uma olhada no capítulo, é Comemoração dos Mortos Funerais. Tem a pergunta 323, fala assim: a visita de uma pessoa ao túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontrem, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? A resposta dos espíritos, Cleito, foi mais ou menos isso que você acabou de explicar. Aquele que visita o túmulo apenas manifesta, por essa forma, que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. Né? Porque se a gente falar assim, não, eu só consigo ter essa relação
com o meu ente querido quando eu vou no cemitério visitar a sua lápide? E aqueles que morreram e não encontraram os corpos ou simplesmente desapareceram? Qual a relação que você tem com eles? Né? Aqui os Espíritos estão dizendo que através da prece você sim encontra essa relação com o teu ente querido. E outra coisa que tem que deixar muito claro, né, Cleiton? A doutrina espírita nunca vai falar do seu sentimento que não pode ou que não deve cultivar a questão do feriado final. Não é isso. Nós só estamos tentando explicar que cada um tem o seu jeito, a sua maneira. Mas que se nós pensarmos na imortalidade da alma, nós encontramos muito mais conforto para o nosso coração. Porque é muito gostoso e prazeroso quando nós temos essa certeza de que um ente querido foi e eu sei que nós vamos nos encontrar novamente. Isso nos dá um motivo, não que alivia ou tira a dor, né, mas nos consola. Eu acho que isso é importante ressaltar, né, Cleiton? É bem bastante importante. Inclusive, nós temos aí várias provas, algumas inclusive por Ernesto Bozano, por Leon Denis, provas científicas de que realmente essa passagem consiste na continuidade da nossa vida, dessas nossas etapas. As obras de André Luiz, todas elas retratam aí que há algo além. Então, ele retrata o que há lá, e em muitos casos, muitos livros, muitas passagens, todas elas psicografadas por Francisco Xavier, ele relata que lá é igual aqui. As passagens, as paisagens, os momentos, os animais, as pessoas, tem trabalho, tem emprego, todas são graduadas. Então, existe realmente bastante similaridade com o nosso plano físico aqui, planeta Terra. Algumas colunas dessas estão aí em volta desse planeta. Outras um pouquinho bem. Mas a vida vai continuar de qualquer forma. Porque, assim, se nós pensarmos logicamente, lógico, há momentos de dor para muitas pessoas, inclusive algumas que perderam parentes recentemente. Mas vamos pensar logicamente, morreu, acabou, não tem lógica. Porque senão, com isso, nós estaríamos julgando Deus, dizendo que ele é limitado. E Deus não é limitado. Deus não tem começo, Deus não tem fim. Então, ele faz tudo consistente com a inteligência. Deu a nós a capacidade de nos desenvolvermos, de nos experimentarmos, e essa experimentação, essa evolução, ela é infinita. Ao passo que Jesus, quando aqui esteve, falou: vós sois deuses, podeis fazer o que eu posso fazer, e muito mais. Nossa, essa capacidade. Então, é um momento, lógico, nesse dia, como em qualquer momento, como em qualquer pensar, fazer uma oração por quem se foi, que às vezes nem se foi, né? Às vezes está do nosso lado e nós não vemos. Mas muitas vezes sentimos. Sentimos um aroma, sentimos uma sensação, sentimos aquela chamada déjà vu, sentimos que está ali ao nosso lado, cercando, cuidando, participando. Então, por essas pessoas que já partiram, uma prece, uma vibração, um bom sentimento. Chorar faz bem, faz muito bem. Lembrando, lógico, os momentos bons que ambos passaram. Faz parte do nosso convívio e faz parte da nossa aprendizagem. Segurar esse sentimento é ruim para quem segura. Aí pode desencadear, inclusive, outros males. Então, é o momento de chorar, vamos chorar. Mas vamos aprender que temos aí a nossa continuidade além desse ponto. E é o que nós falamos. Vamos ainda nos encontrar, porque o círculo familiar, esse círculo que nós fazemos, não só consanguíneo, mas também de amizade, ele é grande e todos nós, ou a maioria, vai caminhar para a evolução em conjunto. Sim, verdade. E é importante ressaltar, né? Por exemplo, eu ainda não, dentro do meu círculo familiar, eu não vivi essa experiência ainda, né? Então, o que eu posso falar aqui agora é superficial. Mas o que eu posso dizer? Que a morte não é o fim, como é o tema de hoje da nossa conversa. E para aqueles que estão nos assistindo e que de repente pode estar pensando assim, mas Hernani e Cleiton, vocês não sabem o que é perder um filho, né? Nós não sabemos mesmo, porque eu não perdi e o Cleiton... Perdi não. Separamos momentaneamente. Mas
a ideia nossa aqui é te dar um conforto de que o túmulo não é o fim. Não é o fim. Tem uma frase muito interessante de Haroldo que ele fala assim: enterrar um filho sabendo que não é o fim é diferente do que acreditar que tudo acabou ali. Então, nós queremos hoje aqui deixar um recado, na verdade, falar sobre os finados, daqueles entes amados que foram e que partiram, que é possível senti-los através de uma prece, através de um sentimento. E como o Cleito disse muito bem, quando sentir saudade, chore. Lave sua alma, mas mantenha sempre a vibração de pensamentos nos quais você viveu felizes com ele. Porque essa vibração tua também chega lá para ele. E ele sente o teu coração, ele sente a tua saudade, ele sente o teu amor, ele sente tudo isso que você está aqui achando que não tem mais o reencontro. É um amor sem a Deus, se eu posso assim dizer. É uma separação sem a Deus. É uma separação até mais, até daqui a pouco. Porque eu tenho certeza e eu posso afirmar para vocês que vamos se encontrar. Se não se encontrar na erraticidade no plano espiritual, provavelmente há um histórico para vocês se reencarnarem e encontrarem de novo. E isso é tão forte que muitas das vezes, e aí eu tenho uma relação aqui de amizade com o Cleito, como é bom estar do lado dele. Então eu tenho quase que plena certeza, eu não vou dizer certeza total, porque eu estou encarnado, mas eu tenho quase certeza que eu já vivi com o Cleito em outras vidas, pela nossa afinidade, pelo carinho que eu tenho por ele. Então isso prova que nós nos encontramos sempre. E outra coisa que é muito importante, que eu gostaria que vocês pudessem refletir. Observe o tempo. Observe o tempo. Hoje, quem tem 18 anos, ou quem tem 15, não vê a hora de fazer 18 e parece que o tempo demora. Mas para quem está mais maduro, para quem a vida já avançou em cima da sua reencarnação, sabe que é muito rápido. É muito rápido. Então, aquele que perdeu um ente querido, que acredita que está separado eternamente, não está. Não está. Não está. De forma alguma. De forma alguma estará. Né, Cleito? Há sempre uma ligação, principalmente quando nós aprendermos a amar a todos indistintamente, como é o amor que Jesus nos exemplificou. Porque aí basta pensar. Basta pensar. Né? Porque se há algo que eu tenho a dizer hoje, como a Márcia está colocando aí, só morre aqueles que nos esquecemos, o Marcos, a morte não mata ninguém, exatamente. Mas tem uma coisa que eu posso afirmar, é que todos nós vivemos sempre, e que vamos nos encontrar. Hoje, amanhã, depois, aqui ou lá, mas nos reencontraremos. E para que isso se torne gostoso, para que isso se torne saudável, né, Cleito? Sim. Quanto é importante aproveitar agora os entes queridos que nós temos ao nosso lado. Já que vai ter que sofrer, então vamos tratar agora de cuidar deles. Exatamente. Porque eu faço o questionamento às vezes comigo e me pergunto assim, ó, e aí eu gostaria de convidar vocês a essa reflexão. Se a minha mamãe fosse embora amanhã, o meu papai, o meu filho, a minha companheira, pense um pouco. Como eu me sentiria? Haveria consciência dos atos de honrar pai e mãe que eu cumpri? Ou ficaria para trás a sensação que fiz pouco? Então aproveite agora. Crie, porque vai chegar para você o dia de finados. E esse dia talvez esteja lá alguém que você ama. Então crie agora, comece a construir essa relação da morte com aqueles que você ainda tem em vida, né, Cleiton? Exatamente. Em vida. Vamos tentar agora. Agora. Então aproveite. Então, reconcilia-te com o teu enquanto está a caminho. Sabe as palavras de Jesus. Então hoje, pare de ter vergonha.
Chegue e fale, Cleito, eu te amo, cara. Você é um grande companheiro de jornada, você é um grande amigo. Tenha o seu coração aberto para dar, sem esperar receber nada em troca. Mas fale para aqueles que você ainda está na caminhada contigo, o quanto são importantes na sua vida, o quanto eles foram importantes para a tua formação, o quanto teu filho é importante para você. Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa criar realmente, ou interagir conosco, o tema de hoje, que a morte não é o fim, e que cultivar os mortos que foram é saudável dentro daquilo que a gente entende na doutrina espírita. Através do sentimento de uma prece, tudo isso nos ajuda a compreender e, principalmente, fortalecer em nós a imortalidade da alma. Não é não, Cleiton? É isso aí. O importante ressaltar para todos que estão ouvindo muitas pessoas se revoltam quando alguém desencarna, quando alguém faz a sua passagem. Se revolta com a morte, com Deus, com a situação, com as pessoas. Não resolve, não resolve. Já é um sentimento aí exacerbado, só vai trazer males tanto para quem está exaltado quanto para quem partiu. Essas vibrações, elas passam a ser o oposto daquelas vibrações do dia de finados, que é uma vibração boa, de chamamento às boas situações. É justamente o contrário. E se vocês imaginam como chega essas vibrações para quem está do outro lado, que nós não conseguimos ver. Que não também são dardos, são fechadas, são tiros que chegam. Né, Cleito? E é importante ressaltar que do outro lado eles também sentem saudade de nós. Muita saudade, e o pior de tudo é que eles conseguem ver. E sentir muito mais do que nós. Não conseguem se comunicar. E aí fica aí o desespero de muitos espíritos, que inclusive alguns nós atendemos nas casas espíritas, o desespero de falar, de enxergar, de não ser visto, não ser ouvido. E ainda por cima, quando chegam essas vibrações deletérias que acabam atingindo eles de forma negativa. Então, é um momento, lógico, existe um momento de luto, cada um tem o seu, mas não é um momento eterno. Há pessoas aí que se separaram de entes queridos há 10, 20 anos e sofrem até hoje. Imagine como está outro espírito sofrendo nessas condições, se já não estiver atrelado junto dele, numa simbiose obsidiana, nesse caso. Então, nós temos que tomar cuidado nesse sentido. Nós espíritas e nós não espíritas também, que estão ouvindo essa palestra. Exatamente. Vamos sofrer pelas pessoas, como quem está encarnado também. O Merlânio deixou bem claro aqui, o amor existe de todos os lados. Então, vamos nos declarar agora. Vamos ajudar agora. Esse negócio que nós temos aí de pai ou mãe ficar velhinho e jogar no asilo, gente, isso é coisa de um passado muito longínquo. A resolução dos nossos problemas não será essa. Porque o dia que esse pai ou que essa mãe que estão no asilo fizer a passagem, além de sofrermos a perda, entraremos num campo de remorso. E isso é inevitável para qualquer um. Por mais duro que a pessoa seja, vai entrar no campo de remorso. Então é um momento realmente de amar. Está pensando como vai ser, como é que vai ser o meu futuro, quando eu desencarnar, quando eu partir, faço bem. Faço bem, não veja quem, e faço bem simplesmente por fazê-lo, não almejando nada em troca, simplesmente por fazê-lo. Não amargando. Exato. Não cai naquela onda de, não, mas quem ajuda sempre acaba se estrepando. Não. Porque Deus está vendo. E se Deus está vendo, não precisa de mais ninguém ver. Já está tudo certo. Então vamos fazer a nossa parte, e é pequena a nossa parte, a gente sabe disso, a nossa parte ainda é pequena para fazer, vamos fazer o que está ao nosso alcance, as pessoas estão ao nosso lado, nós não estamos aqui à toa, conversando com vocês, conversando entre nós sobre esse assunto, porque nós somos melhores. Não, nós somos todos iguais, dividindo as mesmas experiências e aprendendo sempre junto. Exatamente. E outra coisa que é importante ressaltar, né? Quem está assistindo a gente agora ao vivo ou depois, se estiver passando por esse momento de perda de um ente querido e quer conversar, aquele telefone da esperança é um canal.
né? E lembrando também que às vezes as pessoas falam assim, mas você é espírita, você não vai sofrer. Nós também temos a mesma coisa, sentimos a partida dos nossos entes queridos, sentimos isso, também vamos viver, como diz o Cleito, o nosso luto, sabemos de tudo isso. O que nos conforta às vezes é entender, ou vivenciar no dia a dia, colocar em prática de que a morte é apenas um fato natural da vida do espírito e que nós vamos nos encontrar com aqueles que partiram, apenas partiram antes de nós. Né, Cleiton? É isso aí. Cleitão, Bem eu falado. tenho um poema do Augusto dos Anjos chamado Noite de Finados, né? Chamado Noite de Finados. Eu gostaria de ler só um trechinho pequeno, e aí eu passo a palavra para você fazer as considerações finais e a nossa prece, pode ser? Você é o comandante. Bora. Vamos lá. Eu não vou ler todo porque ele é extenso, mas eu separei aqui um trecho pequeno, que ele fala assim: são as flores do pranto agro e sem nome que a saudade verteu desfalecida, atrelada à esperança de outra vida, para a vida de angústia que a consome. Aqui, apelos desconsoladores lembram noivas e mães infortunadas, mas além, petições desesperadas, trazem contigo o fel das grandes dores. Desce, porém, do espaço almo e profundo, a luminosa e bela romaria, dos mortos que renascem na alegria, em socorro dos mortos deste mundo. Chamas divinas da divina chama, entrelacem-se em torno à terra obscura, despertando os que jazem na amargura dos sepulcros carnais de treva e lama. Trazem cantando o lábaro fremente do amor universal que tudo aquece, clamando para a dor da humana espécie. Somos filhos de Deus eternamente. Finados, grita a morte estranha e crua, na química fatal do transformismo, mas transposto o cairel do grande abismo, eis que a vida infinita continua. E vai ter essa certeza quando estiver do outro lado. Interessante que ele fala aí, né? Dos mortos que ficam com os mortos que vai. E essa nossa condição de morto que fica é justamente a condição da ignorância. De não termos, Exatamente. então, a sensação ou a certeza de que tudo tem uma continuidade. E tem. Os mundos têm continuidade, os sistemas estelares têm continuidade. Se eles têm, o que dirá nós? Que somos aí, segundo a explicação dos espíritos, o princípio da inteligência. Isso aí, meu querido. Beleza. Faz a prece final. Fazemos a prece final. Esse momento aí, cada um de vocês que estão ouvindo, que estão participando, quiserem pegar um copinho de água, uma garrafinha de água, deixar do lado, ela será fluidificada da mesma forma como se estivesse nas mãos dos médiuns. Os mentores estão ao lado, fazendo todo esse trabalho. E dentro desse sentimento, nós vamos elevando nosso coração a Deus. Nós vamos levando os nossos sentimentos a Ele, pedindo: Pai, perdoa as nossas falhas. Perdoa todo o sentimento de ignorância que temos, porque ainda somos muito pequenos. Porque ainda somos bastante distantes da realidade que deve acontecer. Abençoa a nós neste lar, nos lares que estão assistindo. Estenda a sua mão protetora e a sua luz para todos aqueles que necessitam e que agora, nesse momento, sofrem a separação, a perda de entes queridos. Passe seu manto sagrado por todo esse planeta, aliviando as dores, aliviando os sofrimentos, adentrando em cada recinto, ainda há esperança e que possamos, com as nossas vibrações, com os nossos sentimentos, adentrar a dor alheia também. Agradecemos, Pai, por tudo que somos, por tudo que temos, pela nossa voz que sai, pelos nossos olhos que enxergam, pelos nossos ouvidos que ouvem, pelo nosso corpo que se movimenta. Agradecemos pelo trabalho que temos, pelos estudos que vêm,
pelos amigos que estão em volta e pelos inimigos também. Agradecemos por todo esse planeta azul que nos envolve, que fornece para nós o alimento, que fornece para nós a vestimenta, que fornece a nós o meio de transporte. Agradecemos cada um que neste momento aqui está nos ouvindo, que possam eles ser abençoados, que essas palavras possam entrar no seu íntimo, no seu âmago, trazendo conforto e a esperança. Que possamos, no restante desta noite, direcionar nosso pensamento a Deus e ao nosso mentor, pedindo estabilidade, pedindo um maior momento de intimidade, de fé e de amor. Que esse amor que está entre nós, que gira entre nós, possa, a cada momento, tirar nossas dores, tirar nosso sofrimento. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Hernani, eu te amo. Oi, eu também te amo. Se você for amanhã, ou se eu for amanhã, nós já sabemos disso. Já sabemos, exatamente. Obrigado pela oportunidade. Eu costumo dizer o seguinte, eu disse isso a um grande amigo meu, médico, Dr. Tadeu, e eu falo para você também. Obrigado por ter te encontrado nessa vida. E vamos nos encontrar mais vezes, até chegarmos em Júpiter. Que ainda vai demorar, para mim vai demorar um pouquinho, mas até chegarmos lá. Obrigado a todos vocês que nos assistem. Muito obrigado. E até a próxima, né, Cleiton? Até a próxima. Obrigado pela oportunidade sua aí, Hernani. Obrigado pela conversa. E obrigado por todos vocês terem nos escutado até agora. Um abraço, meu querido. Um beijo no seu coração. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.